Olá! Conforme o prometido, volto hoje aqui para falar do segundo romance de Érico Veríssimo, Caminhos Cruzados. Minha edição é essa edição comemorativa, o título do livro aparece só na lombada. Bem, eu estive consultando o livro Érico Veríssimo, Realismo e Sociedade, da autoria do professor doutor Flávio Loureiro Chaves, um dos estudiosos mais entendidos da obra do Érico. E relendo esse livro, o que eu encontrei aqui sobre Caminhos Cruzados está tão perfeitamente posto e sintetizado que decidi, ao invés de eu falar sobre o livro, ler o que o professor escreveu. Então vamos à leitura. Este livro é violentamente judicativo, porque já aqui a cidadania é pressuposto necessário das ações individuais. A posição que os seres ocupam no contexto torna-se fator indispensável para a compreensão dos dramas pessoais. Os caminhos que se cruzam pertencem às personagens, é certo, mas refletem objetivamente as divisões e os desníveis classiais de um mundo dividido. O que está em discussão, portanto, através das individualidades implicadas, é o funcionamento da engrenagem. Toda a ação transcorre no curto período de 5 dias, deslocando-se num cenário relativamente restrito que passa da Travessa das Acácias para os ambientes mais sofisticados dos salões burgueses e também, eventualmente, as alcovas, a fim de acentuar a oposição radical que está na origem da intriga. Aos que estão por cima, exercendo o controle da engrenagem, aos que estão por baixo e são por ela triturados. Daí porque é possível perceber a divisão das personagens em grupamentos perfeitamente definidos. No primeiro grupo, situa-se a alta burguesia, Leitão e Dodó Leiria, representantes do capitalismo estabelecido em torno ao qual giram as mulheres fúteis como Chinita e Vera. Os intelectuais provincianos como Armênio, os arrivistas como Salu. Logo após, apresenta-se um segmento da burguesia que, embora beneficiado economicamente, ainda não alcançou a tradição ou o status dos Leiria, e justamente anda no seu encalço. São os Honorato Madeira e as Virgínia, a classe média que tem seu ponto de apoio nas profissões liberais. Um terceiro grupo, que aliás merece atenção porque sofrerá profunda arguição em livros posteriores, são os coronéis oriundos do interior, ainda detentores do poder econômico, que, refluindo para a cidade, equiparam-se aos Leiria, disputando com eles a posição a ocupar no topo da pirâmide. Finalmente, o bloco dos que estão por baixo, na expectativa do lugar ao sol, ou já desesperançados de alcançá-lo. Dona Eudóxia, Fernanda e Pedrinho, a típica família de classe média inferior, para quem a vida está cifrada na luta pela simples subsistência. A prostituta Cacilda, o tuberculoso Maximiliano e, por fim, o operário a quem parece negar-se, inclusive, a consciência da própria miséria revelado na família de João Benévolo. Esta divisão do mundo social retratado é uma tomada de posição perante a realidade que, se ainda não define explicitamente uma ideologia, leva pelo menos a considerar uma questão básica da criação literária, a seleção
de dados de observação que, transpostos para o mundo imaginário, traduzem a ética do escritor. Como a tipificação social antecede os conflitos individuais, nasce daí a tensão do contexto narrado, no qual se exclui o acordo entre opressores e oprimidos. A trama da história, a trama das histórias que se cruzam remete, em qualquer caso, para a denúncia de diferentes manifestações de tirania, sejam elas a prostituição de Cacilda, a discriminação de Fernanda na empresa de Leiria, a corrupção sexual dos machos como Salu ou das fêmeas como Vera. Na rede das relações humanas, a divisão classial só é rompida ilusoriamente em certos pontos que não fazem senão acentuá-la na verdade. É o caso de Cacilda, que, num mesmo dia, se prostitui com Leitão Leiria, Salu e Pedrinho. E é também o caso de Maximiliano, que recebe o auxílio caritativo, isto é, falsamente autêntico, de Dodó Leiria. Do ponto de vista estrutural, vale a pena registrar uma alteração notável em relação ao livro de 1933, que é o Clarissa, sobre o qual já falei aqui, devido a esta sim a influência de Aldous Huxley. Não havendo personagens centrais, este mundo em que os caminhos apenas se cruzam, mas não convergem, não possui já um centro. O método narrativo funciona como sua paráfrase, justapondo e contrapondo as diferentes histórias, pedaços que refletem a variabilidade do real, mas em nenhuma hipótese concorrem para estabelecer a sua síntese harmônica. Por outro lado, a parcela de simpatia do autor está na sua adesão a personagens como Fernanda e Noel, que agem sobre o mundo para impugná-lo, opondo-se frontalmente aos Leiria e aos Madeira. Fernanda, principalmente, anuncia as mulheres fortes e persistentes que virão a ser as Ana Terra, as Bibiana, as Maria Valéria de O Tempo e o Vento, e é uma clara antítese da adolescente Clarissa e da ingênua aceitação do mundo circundante. É um livro muito interessante que vai começar a dar um olhar social à obra do Érico Veríssimo e que vai depois dar lugar à música ao longe e um lugar ao sol. Para aqueles que querem conhecer a obra do Érico e querem ver a sua evolução como escritor, sugiro a leitura anteriormente já abordada aqui, Clarissa, e na sequência, Caminhos Cruzados. Vale a pena.